Você que assistiu o vídeo Café com Política parte 1, veja o parte 2. Vai começar agora. Vamos pro vídeo. Chama a vinheta. Vamos voltar no passado, lá da crise da Covid, lá no meio da loucura da saúde, da crise da Covid, nós tivemos a troca de vários ministros da saúde, né? Onde o Tais também chegou lá. Eu tenho um amigo que diz assim... Demorou um mês. Eu tenho um amigo que diz assim, que tem aquela questão daquela reunião ministerial, que teve aquela porra, toda aquela loucura lá, né? E disse que o Tais olhava para cima e dizia: que diabo é que eu estou fazendo no meio disso aqui? Onde foi que eu vim parar? Por que eu estou aqui? Aquilo ali, eu tenho uma posição sobre aquilo assim, um pouco mais cuidadosa. Eu acho assim, a gente tem que entender, se qualquer um de nós fosse gravado sobre o que fala o dia inteiro, a gente, assim, eu acho um pouco injusto você pegar e gravar a pessoa e expor, sabe? Porque a gente fala coisa que não pensa, faz bravata, isso é meio natural. Eu relevo um pouco, né? Claro que o que a gente viu não foi bonito, né? Foi, assim, fica feio, mas assim, as pessoas estão falando entre si, você fala sem cuidado, né? Não era para ser exposto, né? Então eu relevo um pouco, eu particularmente eu relevo. Não, eu estou dizendo, ele não chegou... Mas assim, eu lembro... Ele não chegou nem a falar. Eu observei a cara dele. A cara dele tava com aquela cara assim de putz grila, o que eu tô fazendo aqui? Tava. Pois é. Quando você olha a gravação... Porque tu vê um cara que tava perdido ali. Talvez ele não tinha necessidade nenhuma de estar ali no meio daquela confusão. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, só repetindo, o que a gente viu ali não foi bonito, foi muita coisa que foi dita que não devia ter sido dita, mas eu também acho que não era para ser exposto desse jeito. Com certeza. Eu acho que não achei... Não é assim que as coisas deviam acontecer, né? Aquilo ali... É porque muitas vezes a gente fala muitas coisas... Fala, quem que não fala? Vamos ser honestos e sinceros. A gente tá numa roda que a gente acha que é uma roda de amigos. Nós dois aqui estamos falando e estamos sabendo que a gente está sendo gravado. A gente não fala tudo que acha, não. Não fala, não. Aqui a gente dá uma filtradinha. Exatamente. Entendeu? Agora, se a gente tá falando aqui, achando que não está sendo filmado e tal, sai outras coisas, entendeu? Aí depois o pessoal filma e expõe e fica... Não é assim, né? A gente também tem que dar um desconto. É complicado. Mas eu acho assim, eu acho que o momento político que a gente vive hoje... E mesmo sendo filmado de vez em quando você fala uns negócios, você se arrepende, na hora que vê já falou, dá vontade de falar, opa, volta a filmar. Bora editar. Você pode editar, exatamente. Pois é, então por isso que eu costumo ser muito justo, sabe, com as pessoas. A gente tem que dar um desconto também. Todos nós somos humanos e nenhum de nós é perfeito. E o mundo é muito belo nas suas imperfeições também. E nós somos... os seres humanos são maravilhosos nas suas imperfeições também, né? Se você se fosse perfeito, todo mundo, ninguém errasse nada, não seria legal, né? Tem que ter os erros para a gente aprender com eles. Nós estamos analisando, né? De qualquer forma, dentro das nossas imperfeições, também nossas análises também são imperfeitas, estamos tentando identificar o que está dando certo, o que está dando errado, e não quer dizer que a gente seja dono da verdade. Mas o fato é que é gostoso analisar, né? A conversa é boa, tenho certeza que quem ouve a gente também fica refletindo e pensando junto, e completa o raciocínio, concorda com alguma coisa, discorda de outras, enfim. A ideia do canal, né, da gente estar aqui falando isso, sobre tudo isso, sobre política principalmente, e economia, mais você do que eu, porque é justamente isso que a gente quer mostrar, o contraponto da história, né, e de tirar também da cabeça das pessoas, porque as pessoas hoje estão, aquela questão da polaridade que a gente estava falando lá atrás, que as pessoas acham que se você não é a favor, você é contra. Não, né? Se você não é amigo, você é inimigo. Eu não tenho torcida, né, de futebol, eu não trato política como torcedor de futebol. Sim, mas eu tô dizendo, mas infelizmente nós estamos vivendo num país. E acho que as pessoas não deviam fazer isso. Né? Acho um equívoco de qualquer cidadão, qualquer um que esteja dentro do governo, esteja fora, tratar a política como torcida de futebol. Não devia ser assim. A gente tem que olhar mais de fora, analisar. Inclusive você ajuda
o político que você apoia se você não tratá-lo como uma pessoa que não esteja sujeita a erro. Você deve alertá-lo quando ele estiver errando, né? Voltando... E é chato, sabia, Murilo? É muito difícil você... É muito mais fácil você dizer para a pessoa... É muito cômodo para você como um auxiliar próximo, sempre dizer, olha, tá tudo certo, nossa, como você é lindo, como você é maravilhoso, ele vai gostar de te ouvir. Isso se chama bajular. Tem nome para isso, bajulação. Ficar bajulando é muito mais fácil. É ruim você assumir uma posição de conselheiro de verdade. Às vezes você precisar dizer, olha, não vai por esse caminho, eu acho que o senhor está errando, com respeito. Mas precisa ser dito, e eu acho que está faltando muito isso nesse governo. Eu não sei se o presidente tem tido a oportunidade de ter pessoas que de fato... Críticas, né? Que de fato queiram o bem dele e do governo. Acho que ele é cercado de gente que bajula muito. E ele está sendo prejudicado. Cara, eu não preciso falar nada. Ele é o presidente em exercício, ele não está em primeiro nas pesquisas. Ponto. Acabou. Só isso aí já responde muito. Muitas vezes eu até conversando com amigos, né, eu fico dizendo assim, será que o presidente não... Será que não tem ninguém do lado dele, os assessores dele direto, com o senso crítico de dizer assim, ei, tá errado. Ei, principalmente quando eu fico vendo... Eu conheço algumas pessoas muito próximas dele e que são pessoas extremamente sensatas. Curiosamente. Extremamente... Não quero falar nome aqui, né? Mas... Bom, se bem que falando de sensatez até podia... Mas aí, por exclusão, eu estaria dizendo que as outras não são, mas eu não conheço as outras, né? Eu prefiro não falar de nome. Mas são pessoas muito sensatas. Agora, muito sensatas, curiosamente. Muitas vezes, aqui nós estamos falando aqui... Mas às vezes eu acho que o presidente, ele próprio se perde um pouco... Ele perde algumas oportunidades, sabe? Eu acho isso. Acho que ele, não sei. Eu acho que ele perde algumas oportunidades de ficar calado em algumas situações. Eu acho também. Às vezes as ações dele, as ações do governo, às vezes poderiam ter uma reverberação melhor se ele não desse tanta oportunidade para a oposição dele bater nele. Eu digo que o governo... teriam, porque assim, um dia desse eu tive no Ministério do Esporte, e tive a oportunidade de conversar. Cara, vi ações legais, sabia? Boas ações sendo feitas. Não, tem muitas boas ações. Pois é, você entendeu? Eu fiquei pensando, pois é, cara, mas às vezes o que às vezes é reverberado não é legal. Às vezes se o pessoal deixasse algumas políticas serem mais expostas e menos... tivesse menos... É embate demais, eu acho. Embate demais, tá doido. O tempo todo é um clima de guerra, de belicoso. Não sei se isso é bom. Não sei, eu acho que as pessoas estão um pouco cansadas de tanta briga, né? Eu acho, pelo menos. Mas e outra coisa, né, Fábio? A gente vê assim, eu digo que não tem nenhum... Não tem nenhum... E que fique claro, Murilo, só para não... Desculpa, eu te cortei, mas é só para não ficar longe aqui minha fala... Eu tenho respeito pelo presidente, eu respeito o presidente, eu não desrespeito de forma nenhuma. Na verdade, tanto eu como você, nós votamos no presidente Bolsonaro. Isso, exatamente. Eu estive lá na transição, convidado por ele, e tenho muita gratidão por essa... Eu não acho que ele escolheu bem o Paulo Guedes. Isso é uma crítica que eu tenho. Acho que o Paulo Guedes realmente é uma escolha muito ruim que ele fez. Mas você sabe muito bem disso, porque tua área é economia. Né? Então, principalmente planejamento e orçamento. Essa pois é. Coisa bem. Eu já tive a oportunidade. Mas eu acho assim, mas também não quero nem que o Paulo Guedes seja muito feliz, né? Mas eu acho que ele está prejudicando o governo demais. Demais. O presidente Bolsonaro talvez não tenha capacidade, ou não tenha parado para tentar, não é capacidade ele tem, mas não tenha parado para tentar quanto o governo dele está sendo prejudicado pela péssima atuação nessa área do ministro que ele tem. Não conseguiu ainda avaliar, ele não tem, ele sempre diz, isso aí não é minha área, ele delega tudo, mas a avaliação do ministro ele não podia delegar, ele tinha que ter capacidade pelo menos de avaliar. E é um negócio assim.
Mas ele diz em alto e bom tom que de economia ele não sabe nada. Sim, mas ele pelo menos tinha que avaliar o resultado. Exatamente. Né? Pelo amor de Deus. Não, tem uma equipe técnica ali perto dele, né? Tinha que ter os olheiros, alguém da confiança dele ali no palácio, né? Uns assessores especiais para dizer, não, meu presidente, mas tudo bem, você pode, ali, não tem condição, né? Aí, você vai perder a eleição. Você vai perder a eleição, é isso. Mas lá dentro... E não adianta esse discursinho, me desculpa, mas é um discursinho que não está colando. Ah, mas é porque mandaram ficar em casa, agora a economia está ruim, agora vão ficar dizendo... Cara, não cola, cara. O pessoal está sofrendo, as pessoas estão passando necessidade. Ponto final. É a mesma história. Não cola, me desculpa, dá um jeito e resolve. Tempo, né, velho? É a mesma história todo tempo. Fica em casa, a economia a gente vê depois. Fica em casa. O discurso é o mesmo, não muda. E já viu que isso não tem mais... Sabe o que acontece? Aqui a percepção de muitas pessoas era de que durante a pandemia, no auge da pandemia, é de que se estava falando isso já justificando o que viria depois. Aí há quem diga que era justificando num sentido, há quem diga que era justificando no outro. Só que não interessa. As pessoas não vão falar, ah, não, realmente, você tem razão, então você não tem culpa, eu vou compreender, né? Eu vou ficar aqui passando necessidade, passando fome, passando todo tipo de provação, mas eu vou compreender porque, de fato, foi o governador que mandou ficar em casa. O STF e nem deixaram ficar. Aí Essa semana aconteceu um fato muito curioso que está na mídia, né, Fábio? E muito interessante. Até da gente falar dessa construção da terceira via, eu vejo assim, o desespero da terceira via de se construir, de se viabilizar, né? A gente viu aí a questão da saída de Dória, a gente achava com essa, lógico, também está tudo muito prematuro, né? Isso aconteceu agora, né? Na questão de uma semana para cá, muito prematuro, a gente não sabe. Mas a gente já sabe que a gente já vê os resultados disso tudo que está acontecendo e de ver que essa terceira via, de certa forma, pelo menos até agora, a gente está vendo que ela não se viabilizou, né? Por conta eu vi essa semana um fato interessantíssimo. O Ciro Gomes, de certa forma, chamando um humorista para discutir, que o humorista fez uma crítica sobre a candidatura dele, ele chamou o cara, e eu digo, e o tiro saiu completamente errado, não sei se tu acompanhou esse fato. O Gregório do Vidier. né, onde o Ciro foi para cima do Gregório, terminou ficando muito pequeno diante da capacidade que ele tem até de inteligência, de tudo, e politicamente, e aí a gente viu que a terceira via não se viabiliza. Eu acho que quem poderia se viabilizar da terceira via é o Ciro. Né, quem tinha mais... Nós estamos falando dele, né? Não, pois é. Eu estou dizendo porque dos outros candidatos que apareceram... Tinha o Moro, Tinha o Moro, em algum momento tinha o Mandetta, que havia esperança de alguns que poderia, né, ter uma certa dimensão, acabou não tendo. O Dória levou uma rasteira do próprio partido. Né? O Ciro, para mim, é o que está ali naquele caminho, que é um caminho... aparente, sozinho, né? Independente, ele não está dependendo muito de apoios outros e alcançou aquele percentual dele que está ali um pouco abaixo de 10%, agora caiu mais um pouco, está em 7%, né, na pesquisa ontem do Datafolha, mas que dá uma certa, quer dizer, é o que poderia, de certa forma, despontar, e se ficava esperando que ele pudesse passar dos 10% para 15%, 20%, mas o fato é que, aparentemente, ele anda muito nervoso, né? Ele tem tido umas reações que não estão agradando o eleitorado, né, no geral, né? Ele é um cara muito preparado, muito, isso aí não se discute. É difícil você questionar
sobre o preparo do Ciro, né? Muito difícil. Ele é um cara inteligentíssimo, muito bem preparado, ele fez um bom governo, né, no Ceará. Enfim, quer dizer, era uma alternativa, né? Que as pessoas poderiam até, não gosto de esquerda, ou não gosto, pode não gostar de outras coisas, mas a alternativa, ele é. O que eu considero uma alternativa? Uma pessoa que tem experiência, já foi governador, né, de um estado, já fez... ministro, né? Pois é, ele é uma alternativa concreta, experiente, uma pessoa que tem peso para poder se apresentar como um candidato a presidente da República. Ele não é um salvador da pátria, ele não é um cara que nunca foi nada e de repente está se colocando como presidente para salvar a pátria. Não é. Eu acho que é um nome mais consolidado. Mas, infelizmente, ele não tem conseguido, e acho difícil que agora, nessas alturas do campeonato, ele passe a conseguir, não vejo isso acontecer, posso até me surpreender, mas ele não tem conseguido agregar. Né? Ele não atrai ninguém para o lado dele, ele só afasta, porque ele está, assim, a postura dele tem sido aquela de ser assim, eu sou o único correto, o único bom, né? E qualquer pessoa que se aproxime de mim é como se tivesse assim, tá sujando a minha perfeição. Não pode ser assim, né? Eu vendo aquela conversa dele com o Gregório do Vivier, eu vendo aquilo ali, o Gregório teve um ponto que ele tocou que eu achei muito massa, né? Eu analisando sozinho, friamente, ele dizendo assim, uma coisa muito interessante, ele disse, Ciro, por que você não está agregando nada, não tá fazendo com que as pessoas enxerguem o tamanho da tua inteligência? É porque você se vê o senhor da verdade. E realmente, a gente analisando friamente, e olha que eu fui um eleitor do Ciro na eleição passada, né? E torci muito para ele ser presidente do país. Torci e, na verdade, apostei. E o Gregório fala também, como nós estamos falando aqui, né, que na eleição passada a gente trabalhou todo em prol da candidatura do Ciro. Mas será que o Ciro está com um puta do marqueteiro do lado, que é o João Santana, né? E será que o Ciro não percebeu? O João Santana, talvez o Ciro não tinha nem como perceber tudo isso. E teria, por conta da inteligência que ele tem, que é muito grande. Mas o João Santana não se deu conta de que Ciro e para um embate com um comediante de uma inteligência, né, acima da média, né? aguçadíssima, né? Será que ele não se deu conta que num determinado momento o Gregório disse assim, Ciro, tu devia debater com político, não tu debater com humorista como eu. E o Ciro insiste naquilo ali, naquela bobagem de querer chamar o cara para um debate enquanto o cara falou de coisas inteiramente legítimas. Por quê? Porque o cara citou os pontos muito frágeis de Ciro Gomes, que é de se achar um cara, ele é acima da média, mas ele tem que deixar alguém dizer que ele é acima da média. Não ele ficar dizendo, né? E se ele não disser, alguém vai dizer, eu acabei de dizer. Pronto. Porque eu de fato acho. Eu acho ele muito também bem preparado mesmo. Eu também acho. Ele não precisa dizer, né? Ele poderia ficar caladinho e esperar ficar calado. humilde, deixa que as pessoas digam. Todo mundo vai dizer, porque ele é muito bem preparado. Não há dúvida a respeito disso, né? E terminou. Ele está criando antipatia, né? Muito. Pois é. Muito, está afastando cara. as pessoas dele, né? Muito, 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 muito. E enquanto isso, eu digo assim, meu avô dizia uma coisa interessantíssima, que eu gosto muito de falar essas coisas para as pessoas. Como é que você ganha uma coisa? Se você citou eu e tu aqui na frente, se entre eu e você tem
um espaço, tu tá com, vamos falar do que o Datafolha falou ontem. Tu é o candidato que lidera as pesquisas com 48%, segundo o Datafolha. Eu sou o cara que estou mais atrás com meus 27%. E o Ciro, que é Dona Joana Benholi, com 7%. Como é que tu tentaria ganhar a eleição? Por quem tu tem que passar para tu ir disputar o segundo turno? Pelo que tem menos. Tu tem que passar pelo segundo colocado. Uhum. Eu não sei o que deu uma loucura na cabeça do marqueteiro, que eu digo assim, eu queria estar do lado de Ciro ali para me dizer para ele, cara, nós temos que focar em quem? Bolsonaro. No segundo. Ele tem que focar no Bolsonaro. Para tu poder disputar um possível segundo turno. Mas não, você tá lá, você não sabe quem bater. Tem hora que ele bate lá em Lula, lá na frente, aí ele vem e bate em Bolsonaro aqui embaixo. E outra coisa, eu não sei, aí eu não sou marqueteiro, não tenho essa expertise, mas eu acho muito antipático o candidato ficar batendo, sabe? É outra coisa que eu acho que se devia deixar que outro batesse. Se for para alguém, deixa que as críticas as pessoas têm. Ele devia se concentrar nas propostas. Exatamente. É. Mas eu acho Ele que não já, sendo candidato, mas eu acho ele que já poderia bateu, criticar. Mas, eu estou dizendo, eu acho que já bateu um desespero. Pois Aí é. é o que a gente vê. Mas tá tão longe, assim, tava. Agora eu já acho que não tá tão longe mais. Eu acho que agora, agora já tá na hora do desespero mesmo. Mas tava longe, ele já tava nessa coisa de bater exageradamente, né? Já teve melhor nas pesquisas. Sim, sim. Né? Já. Em algum momento eu acreditei que ele pudesse. Eu achei que o 9% de Moro ia completamente para ele quando Moro desistiu. Não, desistiu não, Desistiu desistiram, não. né? Desistiram por ele. Eu acho que Moro, a gente vai falar de Moro. Moro cometeu alguns erros infantis na política, né? Moro, vamos falar de Moro, pronto, vamos falar do Moro. O Moro, ele, na minha, assim, com o maior respeito pelo Moro, né? É que é análise, a gente não está desrespeitando ninguém, mas é uma análise, né? Moro, para mim, politicamente, é um frango pelado no meio de raposa peluda, querendo cacarejar, cara, não dá, entendeu? Ele achou que já era uma dessas raposas peludas, ele se achou preparado demais politicamente, não era. Imagina, o jogo político tem toda uma regra, tem todo um macete, um monte de coisa que ele não conhece, e não tinha que conhecer mesmo, porque ele era juiz até outro dia, né? E embora ele seja muito bem preparado, inteligente e tal, numa determinada área, eu acho que ele se superestimou. Eu acho que ele se superestimou e cometeu alguns erros que quem está mais atento ao jogo político via que ele ia, assim, via os passos em falso que ele estava dando e o perigo que ele estava correndo com muita clareza. Ele correu e errou. Né? O pessoal, nossa, foi fácil demais, né? Fácil. Quem quis anulá-lo, anulou com tranquilidade absoluta. Meu Deus do céu, o que é isso? Que errada. Tu acha que a gente vê toda essa... O que é uma pena, porque seria saudável para todos nós ter mais alternativas. Né? Aquilo eu não acho que estou falando. Eu estou falando assim, achando até um pouco de graça pela facilidade, mas eu lamento. Eu não gostei do que aconteceu com o Moro, não gostei do que aconteceu com o Dória. Eu não gosto desses jogos, assim. Eu prefiro a coisa, né, acontecendo de forma mais legítima, o jogo mais aberto, mais leal. Mas a política essas coisas é muito bruta. A deslealdade é normal, né? Eu digo assim, antigamente eu tinha um amigo que dizia assim, a política não é um jogo leal. Não, nem é leal. A deslealdade é normal, jogada normal, né? E nem é um jogo compressor. Ela é um jogo opressor, né? Que ela vem oprimindo até de chegar ao ponto dela ser compressor, de comprimir mesmo, de esmagar, né? Aí eu tô dizendo, os patinhos caem feito
aquela história de assim, o patinho vai para a boca do lobo. Pois é, no caso do Moro, ele foi muito fácil Muito ingênuo, né? anulá-lo. No caso do Dória já não foi fácil, o Dória já jogou o jogo bem jogado. Mas o Dória, porque também o Dória já era Maquiavel, já vinha com uma história política muito forte. Ele já jogou bem, né? jogado, mas acabou, não teve jeito, porque a força contra ele foi muito grande, ele acabou perdendo, mas ele não. Mas o do Moro, eu falei, nossa, meu Deus do céu, ali perdeu fácil demais, caramba. Imaturidade política. Mas tu acha que corre o risco dele vir vice de Simone? E cogita-se isso hoje, né? Corre, a possibilidade existe. Até porque ele tem lá, ele vinha lá com seus 9%. Ele tem seu capital. Tem capital político maior do que o da Simone. Exato. Pode até ser que a Simone. Pode até ser que a Simone conquiste um capital político maior, porque ela ainda nem era candidata. Né? Então, até então, não dá para comparar, porque ela está com 2%, mas nem candidata ela era. Agora a gente pode comparar, a partir de agora. Mas até então o Moro tem mais intenção de voto do que ela, porque ele pode muito bem sim agregar a campanha dela. Agora parece que se houver conveniência partidária, né? Se as forças forem convenientes e se for acrescentar alguma coisa, pode acontecer sim. Mas eu vi a história do PSL com o Democrata se torna União Brasil, né? Uhum. E eu vi essa conversa de antes de ontem para ontem, já vi a questão falando da vinda do União Brasil para a candidatura da Simone, né? Porque eu acho que essa candidatura do Bivar colocada ali também não tem muito fundamento, não. Acho que isso ali foi uma tirada de tempo só do Moro, né? Para tirar o Moro do foco de ser candidato a presidente. Como tu disse, o Moro vem facinho, né, para desmancharem tudo deles, né? Quando ele sai do Podemos e vem para o União Brasil. Ou será que ele já veio para a União Brasil com esse pensamento de serviço e de qualquer outra chapa? Porque para lá ele já veio com a certeza de que ele não era cabeça de chapa, né? Pode ser também, né? Ou talvez, quem sabe a gente está aqui achando que ele foi, né, enganado e nós é tão besta, né? Não sei, quem é que sabe? Mas, assim, olhando de fora, eu acho que não, porque ele esperneou muito, né? Se ele tivesse sabendo o que estava fazendo, ele não tinha esperneado tanto, ele esperneou muito. Eu acho que ele realmente foi pego no contrapé ali. Mas ele tem muito capital político, né? Tem muito capital político. Para a situação hoje do país, falando de uma terceira via, né? Que hoje quem está bem colocado é Ciro, que tem 7%. E Moro, que largou uma pré-candidatura, largou não, que tiraram, não sei, de uma pré-candidatura já com 9%, 10%. Agora, quem não quer o Moro como candidato é o Bolsonaro, né? Porque o Moro tirou muito voto do Bolsonaro, tanto é que quando ele retirou a candidatura dele, Bolsonaro teve um aumento grande na próxima pesquisa, né? Então... Mas quem está certo? Eu acho que a única terceira via que prejudica o Bolsonaro é o Moro. As outras todas prejudicam o Lula. Quando a gente falou antes, é porque o Moro já tinha saído, a gente não falou do Moro, né? Então, lembrando bem, a gente falou que todas as terceiras vias tiram voto do Lula. Não, menos o Moro. O Moro tira bastante voto do Bolsonaro, pelo menos teoricamente, né? Velho, o papo tá maravilhoso, a gente ficaria aqui a noite todinha conversando de política, mas nós vamos marcar esse café de novo. De novo, né? Para a gente fazer essa brincadeira o tempo todinho. Eu sei que o teu tempo é muito bom, Fábio. Eu queria te agradecer muito mesmo. Eu sei que o teu tempo é muito precioso. Você é um cara muito ocupado, né? E assim, para a gente tá falando aqui para um canalzinho que a gente está começando, né? E te agradecer muito mesmo. E dizer, pessoal, que terminei de ter um papo aqui muito bom, vocês estão vendo, com Fábio Godinho, cara acima da média, que eu digo que tem algumas pessoas que são acima da média, né? E vamos voltar, né? Tomar esse café? Vamos. A gente marca de novo. A gente marca
e a gente vai estar falando mais. Está só começando o processo, né? Tá começando a se afunilar, né? Nós estamos indo para lá e vamos ver o que vai acontecer, né? Beleza. Pois está feito. Espero que tenham gostado aí, que o pessoal que assista a gente goste. Lembrando que a gente, né, é um bate-papo, né? É só isso, não tem, ninguém é não dono tem da verdade. conversa, não tem roteiro, e até a próxima. Então tá bom, valeu, até a próxima. Isso aí. Valeu, irmão. E você que assistiu esse vídeo até o final, deixe sua sugestão, dê a sua opinião, siga nossas redes sociais, Instagram, Facebook, e diga qual o próximo tema que nós devemos abordar. Muito obrigado.